Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Nordeste. Eu sou o Coronel Ramalho e estou aqui com meu amigo, que peço que se apresente, meu parceiro de programa. Bom, muito bom, pessoal. Aqui é Coronel Luciano Nunes. Eu estou aqui em Recife, no Nordeste, participando aqui com o nosso amigo Coronel Ramalho do Conexão Nordeste. Vamos falar de segurança. É isso aí. Então, o programa Conexão Nordeste, ele faz parte da grade do segurança.tv.br, um canal destinado a falarmos de segurança e a incentivar, a divulgar o programa Sociedade Inteligente e Segura. É um movimento que a gente faz para poder levar mais segurança para as pessoas. É uma família, um bairro, uma empresa, um município de cada vez. O objetivo do programa de hoje é fazermos uma retrospectiva do primeiro semestre. Estamos aqui no início de julho de 2025 e Luciano ele vai fazer um resumo dos principais eventos que nós tivemos na região Nordeste. Região Nordeste, nós estamos falando de 9 estados. Luciano está em Pernambuco, na capital Recife. A conexão está aqui com São Paulo, Recife e São Paulo. Eu estou em São Paulo, aqui na capital. Luciano, fique à vontade aí. O que aconteceu de bom nesse nosso Nordeste aí? Que você sabe que eu sou fã, porque meu pai era paraibano, gosto muito do Nordeste. Das comidas, então, não vou nem falar. Então, pessoal, a gente veio aqui para iniciar o nosso Conexão Nordeste, programa número 1, falando aqui um pouco de como foi o Nordeste nesse primeiro semestre, né? Então, em termos de segurança, tanto corporativa quanto pública, né? Então, primeiramente, a questão da mudança dos gestores dos municípios, né? O que atiçou esse mercado aqui no Nordeste, né? Foi que a gente observou e Ramalho participou ativamente com a gente aqui, foi a necessidade de capacitação dos novos gestores, principalmente os secretários municipais de segurança pública. Então, esse foi o grande chavão que a gente viu aqui. E com a mudança dos prefeitos, né, a gente viu que poucos desses gestores eles tinham uma gama de conhecimento para estar ativamente envolvido na temática segurança pública, né, principalmente na questão de como captar recursos, né, Ramalho? Uma temática que a gente bateu muito durante o ano de 2024. Como é que a gente poderia trazer uma mensagem para esse novo gestor que ele pudesse captar e que pudesse também pensar em se capacitar, né? Para que ele pudesse manter a empregabilidade dele. Então, o primeiro ponto que eu acho que gerou esse canal e gerou toda essa nossa sinergia para criar isso aqui foi exatamente a chegada desses novos gestores, né? Depois a gente tem a questão do carnaval, que mais uma Antes vez... de você entrar no carnaval, eu queria falar um pouquinho sobre esse primeiro tema. Posso? Sim, com Legal. certeza. Então, contextualizando para a nossa audiência, nós tivemos as eleições municipais, onde alguns prefeitos foram reeleitos para a segunda gestão e outros não foram. Então, entrando uma nova gestão. Dessa nova gestão, nós estamos vivendo um momento de protagonismo dos municípios com relação à segurança, devido inclusive à decisão recente do Supremo Tribunal Federal, emprestando essa maior autonomia de ação para as guardas municipais. Numa pesquisa recente, a gente tem que, dos 5.570 municípios que compõem o Brasil, em torno de 1.300 possuem guardas municipais, algumas armadas ou não, em torno de 400 e poucas são armadas, e essa demanda pela segurança, ela vem de encontro a esse momento. Então, foi feito um encontro em Brasília com o presidente Lula, em torno de 3.000 prefeitos, se eu não me engano, 3.300 prefeitos, e a grande maioria deles, eu acho que 70%, se posicionou como uma questão de uma preocupação principal, a questão da segurança. Então, o que a gente vem olhando e percebendo em todo o Brasil é que, às vezes, o gestor, o executivo municipal, o prefeito,
ele, o chefe de gabinete, a equipe dele, o secretário, o comandante da guarda, quando tem e tudo mais, eles querem ter esse protagonismo, fazer, né, implantar tecnologias, mas às vezes eles não sabem como. Não é isso, Luciano? Perfeito, Ramalho. E é bom frisar que esse público, né, que a gente está procurando fazer essa sinergia, ele é carente exatamente dessa formação, né, dessa busca do conhecimento, né? Porque existem muitas formatações que chegam até eles, mas não existe uma conexão, como a gente bem fala, entre a teoria e a prática. Por isso que a gente está procurando, através desse canal, trazer profissionais que possam trazer a experiência prática É isso aí. junto com a teoria, para que a gente possa fazer esse fechamento. Alinhado a isso, antes de falar do carnaval, não sei como é que está aí no Sudeste, Sul, depois você pode falar, existe um movimento aqui no Nordeste de criação, uma espécie de inspetoria dos tribunais de contas do Estado, onde Sim. eles estão voltados especificamente agora para a questão dos municípios. Aí você diz assim, como assim, Luciano? Não existia isso antes? Não, existia a questão a nível de Estado. Hoje, o TCE está querendo saber como é que o município está estruturando sua política e seu programa de segurança pública e como é que ele está fazendo para investir nisso aí. Então, eu acho que foi um grande avanço aqui em Pernambuco, que está se propagando, e que é uma coisa que assim, eu sugiro até a Ramalho para a gente, nos próximos programas, a gente fazer um programa específico, trazendo Sim. o pessoal mais de linha de frente para que possa fundamentar. Mas sempre voltado para mostrar ao gestor a praticidade e a questão da legalidade do que ele está praticando. Esse envolvimento dos órgãos fiscalizadores e norteadores, porque quando a gente fala de fiscalização, o cara vem aqui me fiscalizar, ver se eu estou certo, se eu estou errado. Não é bem isso, ele é um órgão de assessoramento que é bem importante. Aqui em São Paulo, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é meio sui generis, que ela tem um Tribunal de Contas do município. São poucos os municípios no Brasil que possuem. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o Tribunal de Contas do município, fica ali no Ibirapuera. Até o prédio parece um grande disco voador quando a gente passa ali numa avenida de conexão ao aeroporto de Congonhas, chama-se 23 de Maio. E nós temos o Tribunal de Contas do Estado. Ele fica aqui, a sede na região central, pertinho da Praça da Sé. E eu estive num encontro de um órgão que foi divulgar os seus dados e foi justamente no Tribunal de Contas do município. E eu gostei muito do que eu vi, porque o pessoal é muito técnico para poder dar assessoramento e tudo mais. Então, eu estava vendo uma iniciativa do nosso colega Cristiano, da Frente Parlamentar dos Municípios, onde ele trouxe um palestrante que justamente faz esse tipo de busca de dados para assessorar os prefeitos a ter uma boa gestão e ter uma gestão preditiva, Luciano, antes que aconteça alguma coisa. Então, muitas vezes, o pessoal passa batido, né? E o que dá notícia ou realmente às vezes cai na rede justamente são aquelas não conformidades. E aí são ferramentas de busca de dados e uso de inteligência artificial para que o prefeito, antes que ocorra alguma coisa, algum ato errôneo, ele vá e já tome uma atitude corretiva. É bem bacana isso, né, Luciano? Exato. Quando você falou na questão preditiva, eu gosto muito de falar assim da prevenção, né? E aqui a gente tem como referência, e você conhece bem o professor Armando, né, que está desenvolvendo um bom trabalho. O homem suspe? O Professor homem Armando suspe. é o homem suspe, ele é o cara da vez aí, muito bom. Eu Aliás, não digo nem posso que ele é o aproveitar e mandar homem. um abraço para o professor Armando daqui? Pode. Professor Nosso Armando, minha parceiro. continência, meu respeito ao senhor aí, excelente trabalho que o senhor está fazendo nas redes sociais aí e criando, né, essa doutrina. Parabéns, o professor, respeitosamente, o nosso homem suspe. O professor ele está fazendo uma sinergia boa entre o lado teórico e o privado, até pela experiência que ele tem também.
né? E ele está no nosso time, né, Ramalho? Ele, com certeza a gente vai fazer o convite para ele nos prestigiar aqui, junto com outras figuras, como o Coronel Leandro, que tem uma vivência muito grande lá no Senasc, né? Mas o que eu queria dizer, principalmente, pessoal, é que com esse movimento que está acontecendo hoje, é uma preocupação que o canal aqui, particularmente nós dois temos, é com a figura do gestor. A gente acha importante o gestor entender que ele não deve estar ali apenas por um cargo, por um salário, mas sim assim pela visibilidade do nome dele e pelas entregas dele, né? Até para que evite no futuro questionamentos para esse gestor e ele fique abandonado, né? Então, eu acho que o movimento hoje, como bem disse Ramalho, é um movimento de prevenção, de você aprender, de você entender que os órgãos de fiscalização eles vêm para incitar a gente a buscar esse conhecimento e fazer entregas mais positivas para a população. Lembrando que hoje segurança ele tem um viés muito maior que as políticas públicas, né? Porque ela interfere diretamente na questão do lado econômico da cidade também, que a gente vai discutir depois, né, Ramalho? Isso, o assunto é bem amplo. Com relação ao convite ao professor Armando, você já pode encaminhar, Luciano, aí pelo Nordeste, pelo seguinte, esse movimento que ele está fazendo com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e está reverberando para outros estados, como, por exemplo, a Paraíba, nossa grande Paraíba, agora o sorriso aqui do Ramalho, a terra do meu pai lá de Bonito, Santa Fé. E aí, fazendo um trabalho bem importante de assessoramento. Quando, Luciano, você fala dos gestores, você é lato sensu, né? Você envolve tanto o prefeito, como chefe de gabinete, como secretário, como comandante da guarda, como os demais comandantes. Esse gestor é amplo, né? Que você fala? Ou é uma coisa Exatamente. restrita? Não, é amplo, porque, veja só, não adianta você desenvolver toda essa característica que a gente está buscando aqui se a gente não criar uma sinergia com o time para entender os resultados. Porque o resultado, ele não vai ser só para o secretário municipal, não, né? Eu tenho um exemplo claro aí que a gente passou aí um pouco tempo aí, que até o mês passado a gente foi lá em Santo André, né? E a gente viu que o sucesso ele não está no gestor apenas. O sucesso está no encantamento de todo o time para realizar o que ele está à frente. Mas a ideia básica é que o time é que apareça, entendeu? Sim. Santo André, o secretário lá é o Coronel Telmo, não é isso? Exatamente, uma referência na questão disso que a gente está propagando aqui, que eu acho que você, no futuro, deveria também pensar em trazê-lo aqui. Coronel Telmo, não, já está feito o convite. Esse convite eu que faço, que eu estou aqui geograficamente aqui no Sudeste. Exatamente. E Coronel Telmo, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele faz com relação à vizinhança solidária há muito tempo. Um dos precursores desse movimento, e que, inclusive, faz muito sentido aqui dentro do movimento Sociedade Inteligente Segura, que é com relação à família, aos bairros e agora aos municípios. Ele é o secretário de Santo André. Santo André é a região metropolitana aqui do estado de São Paulo. É isso aí? Perfeito. A gente estava falando do como e tal, e tem uma questão de buscar verba e tudo mais, mas eu vou deixar mais para o final, porque você falou um outro tema agora que eu estou doido para saber aqui. Carnaval no Nordeste. Beleza! Então, Eu só estou vendo carnaval... lá de Olinda, lá o pessoal no frevo e tudo mais, é isso aí? Exatamente. No carnaval aqui no Nordeste, principalmente em todos os estados, em particular aqui, Recife, né, Salvador, na Bahia, o que foi que a gente viu nesse movimento com a chegada dos novos prefeitos, né? Eles começaram a querer usar tecnologia. E a palavra de ordem foi vídeo monitoramento, junto com inteligência artificial. Então, imagina que agora, esse cara que chegou lá para gerir a segurança pública, ele começou a ver que em São Paulo, que no Rio, tinha muita coisa de inteligência artificial, de vídeo monitoramento, e ele quer levar para a cidade dele. Então,
Começou a chegar N propostas para ele agora, só que ele não tinha embasamento nenhum. E aí, como a gente falou lá atrás, tinha um tal do Tribunal de Contas para dizer a ele que esse dinheiro agora está fiscalizado. Então, volta a reforçar novamente a figura que a gente quer trazer para cá, para mostrar a ele por que fazer vídeo monitoramento, por que a gente pensar na ideia de Santo André, porque hoje há vídeo monitoramento e soluções, elas têm que ser pensadas do ponto de vista como política pública e como uma reverberação no ecossistema da economia, né? Eu me lembro que o ano passado a Mário me mandou uma reportagem dizendo que o metro quadrado mais caro de Pernambuco está localizado na cidade de Ipojuca, e particularmente era no Nordeste. Mas por que estava isso? Porque tinha uma camada de segurança que atuava positivamente, trazendo para aquela área turística, porque a gente pensa que Ipojuca é só turismo com Porto de Galinhas, né? Mas Não, ela então, recebe... é isso que eu ia te falar. Que praia famosa tem Ipojuca? Que o pessoal da nossa audiência aqui, às vezes, eu mesmo não fazia a conexão da praia com o município. Exatamente. Porto de Galinha é um distrito, né? Pertence a Ipojuca, mas Ipojuca ela é muito forte também na questão do Porto de Suape, porque ela recebe muitos royalties, né? E tem uma influência grande além do turismo. Então, quando a gente falou do carnaval, a gente viu uma mudança e uma necessidade dos municípios em quererem implantar tecnologia. E, aliado a isso, a gente está sofrendo uma febre aqui no Nordeste, eu não sei como é que está aí, que são os postes de Os vídeo postinhos monitoramento. aqui também. Aqui está bombando. É poste Então, para eu todo acho lado. que é um outro tema que a gente depois poderia mostrar para o pessoal, qual é a viabilidade de você ter tecnologias adensadas em uma camada mais técnicas e tecnologias mais simples. Eu costumo dizer assim, depende do cliente o que é que ele quer utilizar. Mas muitas vezes a gente tem tecnologias avançadas com custo baixo, mas a gente não conhece. Daí está o canal para poder mostrar esse pessoal e trazer bons profissionais e bons produtos aqui para mostrar. Você sabe, Luciano? Finalizando o nosso carnaval, foi que a gente Isso. viu um verdadeiro Big Brother, né? E a sensação que o pessoal tinha aqui de que as grandes metodologias de vídeo monitoramento elas se encontravam no sul ou sudeste, quando na verdade a gente sabe hoje, e eu digo por experiência própria, que as boas experiências a gente tem no Ceará, que depois eu ia pedir a você para a gente convidar também, nossa amiga Aristóteles lá. Na Bahia eu não conheço ninguém, mas eu vou procurar saber e eu quero trazer também. Por quê? Quando eu falo de boas experiências, eu falo da sinergia entre o público, o privado e a integração dessa figura do município hoje dentro dos grandes centros de comando. Então, assim, eu vi que o carnaval aqui no Nordeste, ele deu uma mudada de comportamento também por questão de você hoje ter como acompanhar mais e ter mais visibilidade com a questão dos vídeo monitoramento. E a câmera que voa? Como é que foi empregada aí no carnaval? Porque você falou da Bahia, eu lembrei de um grande amigo, o Galassi. Galassi, um abraço aí para você. Galassi é um grande integrante aqui do nosso grupo da Segurança Drone Show, e ele é um dos precursores aí desse movimento, inclusive na Drone Show. Já que a conexão é aqui, eu também vou contar um pouco o que aconteceu um pouco aqui. Nós tivemos no dia 3 do mês passado, 3 de junho, o nosso workshop de segurança pública e privada com a utilização de drones na Feira Drone Show, no primeiro dia de feira, na parte da tarde. Foi um workshop bem interessante, onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem lá ao Galassi, que ele que iniciou a vertical segurança dentro da feira. E agora me responde aí, essas câmeras que voam, como é que foram empregadas no carnaval? Que eu vi que em outros estados o pessoal empregou de uma forma bem efetiva. Não vou nem falar São Paulo, hein? Exato. A câmera que voa hoje, eu acho que o pessoal saiu daquele sentido apenas de câmera e está entendendo hoje que para que você integre dentro do sistema de vídeo monitoramento as câmeras fixas, né?
postadas em locais, em pontos estratégicos e aqui voa, o grande chavão hoje são os softwares. Então, os softwares que vão fazer essa integração. A gente tinha uma visão antes de câmera que voa, e eu fui uma das pessoas que participei aqui no CIOS de Pernambuco, que era a gente mandar o drone para os grandes eventos, como Galo da Madrugada, tudinho, pegar aquele link daquela câmera lá e ficar transmitindo em tempo real. Mas Sim. sem ter as estratégias que a gente tem hoje, que os softwares podem providenciar, que é a IA, a questão de você fazer recortes, como você pode utilizar melhor essas imagens. Então, o que eu vi foi esse nascimento embrionário aqui no Nordeste das câmeras que voam, integradas aos centros de comando, mas utilizando esse gerenciamento dos softwares. Não era simplesmente aquela imagem que estava sendo transmitida, mas com um aperfeiçoamento melhor. Eu vi isso como um grande avanço aqui no Nordeste. Para a nossa audiência aqui, saber da nossa conexão antes do programa, eu conheci Luciano numa live que nós fizemos juntos, justamente porque durante a pandemia nós estávamos com 2 projetos, cada um buscando soluções de processos que não existiam, né, que não eram escritos ainda, para poder vencer os desafios da pandemia. Então, eu aqui participei de um projeto junto com o Guilherme, da AeroGuard, nós colocamos, e o Josué, do HC, e a Rita, grande Rita, um abraço para você aí, gestora de segurança do Hospital das Clínicas de São Paulo, nós colocamos um drone para fazer o monitoramento que teve o lockdown, né, e de passar orientação para as pessoas e de reforçar a segurança quando os profissionais estavam ficando doentes, né, e sendo os nossos valorosos profissionais de segurança, aí, tanto do setor público quanto do privado. E Luciano estava com umas pesquisas assim, muito parrudas, até hoje ele participa do laboratório, ele já vai falar um pouquinho aí do Lab GRC, e outras pesquisas junto à Universidade Federal de Pernambuco, e ele também com umas sacadas muito boas, e ainda chefiando o centro, o CIODES, é o Centro Integrado de Operações de Defesa Social aqui de Pernambuco. A gente gerencia o 190 e a parte de vídeo monitoramento em todo o estado de Pernambuco. Isso, para a nossa audiência é como se fosse Copom, COPCAD e tal, mas é o Copom Central do Estado, sediado em Recife, assim como o nosso Copom do Estado é sediado aqui na cidade de São Paulo. Então, ele colocou os projetos disruptivos, não vou roubar a fala dele, né? E aí, conta aí, eu contei a minha experiência, conta a sua aí. E aí você colocou os drones lá para te ajudar e tal. Então, o grande momento quando começou o lockdown, quando começou a Covid em abril, né, era como você fazer com que as pessoas não se aglomerassem, né? Sim. E aí, eu não sei se o pessoal está lembrado, parece até coisa que a gente fica lembrando lá e a gente fica pensando, poxa, que coisa primária, né? Os caras desenvolveram um software que ele fazia contagem das pessoas pela questão da rede celular. E aí, o que foi que a gente viu? Que não era fidedigno, muitas vezes, quando a gente ia lá no mapa e pegando as imagens que o software mostrava, que ele dizia que havia uma aglomeração de pessoas em tal local, mas, na verdade, eu ia para a câmera e não condizia com a realidade. Quando eu fazia o inverso também, vou só dar um exemplo. A gente tem um bairro aqui chamado Poço da Panela, que é um bairro de classe média alta. Como chama? Poço da Panela. Poço da Panela. Fica às margens do rio Capibaribe, perto dos parques da Jaqueira, Parque de Santana, né? Classe média alta. E esse bairro, ele tem muitas edificações. Então, quando a gente ia fazer o mapeamento, aí que a gente ia passar os relatórios lá para o secretário, sempre a gente estava dizendo que no Parque de Santana estava cheio de gente. E aí a gente botava as câmeras para lá, não tinha ninguém. Aí a gente foi conversar com o pessoal do software de TI, e o pessoal disse, não, mano, é porque eles pegam pela quantidade de celulares que possam estar ativados naquele local. Aí eu disse, então faz o seguinte, vamos lá para o Morro da Conceição, Nova Descoberta, que são bairros populares de classe média baixa.
Então estava todo mundo na rua, todo mundo na praça lá brincando, mas o mapa de Canyon estava dando para mim como se tivesse tudo normal. E aí a gente conversando com o pessoal da universidade rural, nesse caso, eles estavam com um drone termal e o professor estava desenvolvendo uma pesquisa lá. E ele queria fazer a contagem de pessoas que tivessem numa área para realmente comprovar que estavam. Mas aí ele não podia fazer o voo sem ter o pessoal de segurança. Então foi aí onde o CIODES entrou com ele para fazer esses voos e a gente foi fazer exatamente essas fiscalizações, ele nos apoiando, né? E o outro ponto que a gente está desenvolvendo hoje é com o Lab GRC, a gente está com um pesquisador convidado, junto com o professor Armando lá, e fazendo essa trilha aí de trazer conhecimento para os gestores, como você bem pontuou. Então, assim, eu sempre vejo que de um problema você pode ter grandes ideias, e as ideias, geralmente, elas são fomentadas por um time pensando junto, entendeu? Claro, ninguém faz nada sozinho. Bom, então vou mudar de assunto aqui, se me permitir. A gente vai falar sobre o workshop que nós fizemos juntos lá em Caruaru. No dia 9 de abril, eu e o Luciano fomos até... Chegamos antes até, né? Mas 9 de abril foi o dia que funcionou o workshop. Quero que o Luciano conte aí. Então, esse workshop, pessoal, eu costumo dizer que é aquelas ideias meio malucas que a gente encontra outro maluco e encontrou outros malucos que eles se juntaram e a gente começou a fazer essa sinergia, né? O primeiro workshop ele nasceu em 2023, foi realizado lá em Caruaru. Ramalho me deu um apoio super massa, que a gente ficou com a experiência dele e a gente conseguiu, junto com aqueles parceiros da época, desenvolver. 2024 foi o período de maturação. E por que a gente pensou Caruaru? Porque a gente tem uma conectividade com a região e a gente queria atingir um público que, na nossa visão à época, né, a gente não conseguiria tão facilmente em Recife, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, a gente viu que a gente amadureceu e hoje a gente consegue potencializar. E aí esses dois caras pensaram como é que a gente poderia levar essas ideias para os novos gestores da região, fazendo um workshop no dia e no outro dia a gente fazendo um curso para as pessoas pensarem como captar recursos no SUSP e também como é que a gente poderia mostrar um pouco de direção defensiva para o público e para o privado, né? Que aí depois a Mário pode falar melhor também. Então, o workshop, a gente visualizou esse público, foi bem interessante. A gente falou de cidades inteligentes, segurança corporativa. Ramalho falou como é que você podia fazer esse link para trazer recursos. Tivemos o professor Armando falando lá um pouco do SUSP, né? O coronel Leandro falou um pouco de como captar esses recursos lá no Senasp, né? Tivemos a professora Sandra, que falou também sobre compliance. E isso gerou uma expectativa no final do dia que eu achei bem legal, que foi a gente não conseguiu fazer o que eu achava assim que era, nós conseguimos fazer o que eu achava que não conseguiria, que foi o mesmo público de manhã, cerca de 90% permanecer à tarde, né, Rolando? Além dos palestrantes citados pelo Luciano, eu gostaria de destacar aqui a participação dos patrocinadores, né? O Hamilton da Essenciais, essenciais. Na Spectra nós tivemos o Elber, né? Wesley, desculpa aqui a minha voada. O Paulo da Input, onde eles colocaram algumas tecnologias que são possíveis para a gente poder empregar no dia a dia. E essa questão da tecnologia que o Luciano já levantou aqui, eu estou guardando um pouco para, se não der nesse programa, a gente fala em outro porquê, mas o motivo do workshop era justamente responder aquela pergunta no começo do programa, que é assim, como, né, que o gestor, o prefeito recém-eleito, o seu chefe de gabinete, o secretário, o comandante da guarda, as equipes, as outras secretarias,
podem levar tecnologia para ter uma gestão mais efetiva. E eu, durante a minha carreira, Luciano sabe, durante os 32 anos que eu trabalhei na Polícia Militar, eu era da área de tecnologia antes de entrar na polícia. Então, meus irmãos são de tecnologia, meus primos e tudo mais. E a minha jornada foi usar a tecnologia para reescrever processos de acordo com a tecnologia disponível. Hoje, o Luciano muito bem colocou que a gente está na época da inteligência artificial, e agora a gente está num momento ótimo de atingir o que a tecnologia, a razão pela qual a tecnologia pode ser empregada na área de segurança. Eu vi um comentário muito legal num podcast, quando eu estava correndo ontem, eu estava ouvindo um podcast sobre IA, e o Daniel Gatto, que era o entrevistado, ele tem o Papo IA, já estou fazendo uma propaganda aqui de graça, hein, o Daniel? Ele fala assim, que justamente desde da criação da sociedade, né, do ser humano, a evolução do ser humano, a gente sempre desenvolveu tecnologia para poder ter mais tempo, ter melhor qualidade de vida. E o que acontece? A tecnologia parece que está comendo o nosso tempo, está tomando o tempo do dia a dia. Então, acho que a jornada que eu e o Luciano estamos muito bem alinhados aqui é como a gente pode colocar a tecnologia para levar mais segurança para as pessoas, e não é nem... às vezes, no privado, o pessoal fala, olha, vai gerar um desemprego. Não, ele vai liberar o recurso humano, a pessoa, o homem, a mulher, os valorosos profissionais de segurança para ter mais tempo para fazer atividades mais inteligentes. Porque parece que a inteligência agora ficou com a IA, e não é isso, né? Então, a jornada é justamente essa, como o workshop ele foi criado para mostrar para o prefeito, para os gestores, vou falar de uma forma geral, vocês já entenderam quando a gente fala de gestores aqui, o como fazer. E aí depois eles entendem como fazer, e depois, aí vem a objeção, né? E os recursos. E por aí a coisa vai. Não foi isso mesmo, Luciano? A jornada? Exato. Só reforçando aí o que você falou de IA, pessoal, eu vejo o seguinte, a IA, ela são os conceitos básicos que a gente sabe, ela vem para facilitar a questão de tarefas repetitivas. Sim. Mas sempre que você tiver uma atividade de IA, ela vai precisar ser referendada pelo humano para saber se tem validade ou não. Porque se você for pegar tudo que tem IA e for dizer que aquilo é verdade, você não vai conseguir. Por quê? Ela está fazendo esse brainstorming ali em cima, né? E um ponto interessante do nosso workshop, o segundo dia, foi exatamente os cursos mão na massa, né? Vou falar aqui um pouquinho do escrita de projetos, né? Que foi o objetivo maior nosso, que deu um overbook, né? A gente não esperava que fosse tanta gente, mas foi bem legal. Peço até desculpa ao pessoal aí, a questão da climatização, que a gente teve que improvisar um pouco, né? Tirar o pessoal da sala de aula e fazer a parte prática lá embaixo no Polo da Moda. Mas foi para nós também, foi uma experiência única, porque a gente conseguiu trazer uma parte da teoria, né? Tanto de Ramalho como de Leandro, que estava lá presente, e a gente contribuiu um pouco com a parte prática, mas Ramalho e Leandro também, e gerou essa expectativa que Ramalho estava falando aí, né? Das pessoas entenderem a necessidade de se capacitar e entender também que o recurso existe. Agora, precisa-se saber fazer projetos e fazer projetos que realmente mudem a vida das pessoas, né? Como Ramalho bem diz, né? A gente tem que fazer algo que a gente deixe um legado positivo para a população que está residindo naquela cidade. Deixa para Ramalho falar um pouquinho aí do objetivo do curso de direção, né? Que todo mundo ficou naquela expectativa lá também. Né? Eu gostaria de só explicar para a audiência que não estava lá no workshop conosco. O workshop ele é uma jornada de conhecimento onde a gente reúne os profissionais da segurança pública e convida também os gestores da segurança privada, porque a gente entende que no município, tanto um bairro, uma empresa e tal, ela tem que conversar e pode compartilhar informações de uma câmera que ela tem na entrada do centro logístico, né, Luciano? De uma indústria, de um condomínio, ela pode mandar isso para o público, o privado compartilhando imagens com o público,
e o público não precisa nem gastar dinheiro de colocar uma outra câmera para monitorar aquilo lá. Então, essa sinergia. Então, o workshop a gente reúne e dá essa visão geral. E aqui eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Unifavip, não é isso, Luciano? Exatamente. Falei certo, Unifavip, não é isso? A Unifavip foi que nos acolheu bem, e também o pessoal do Unicompras, né? Então, e com apoio de outros patrocinadores, principalmente Unicompras e tal, que nos ajudou a fazer o nosso excelente coffee break. O Luciano falou que depois do almoço o pessoal voltou na integralidade e tal, mas o coffee break estava tão bom que o pessoal não queria voltar para a sala depois. Mas essa sinergia, né? E nós tivemos uma grata surpresa de receber profissionais de outros estados, por exemplo, da Paraíba, fizeram uma viagem de mais de 5 horas de carro para poder estar conosco lá. Nossa consideração, nosso respeito, minha continência aí a todos. E no dia seguinte tinha um curso de escrita de projetos, que é o próximo degrau da jornada, e tinha 20 vagas só. E aí o pessoal gostou tanto do workshop que deu o tal do overbooking, a gente teve 40 pessoas presentes no Shopping Polo Caruaru, uma sala de aula que a gente se preparou para ter 20, 25 pessoas, e tivemos que acomodar todos os colegas, foram muito bem acomodados, só que a climatização da sala não estava prevista para 40 pessoas, a gente teve alguns outros desafios aí, mas pudemos atendê-los super bem. Até tinha um integrante que estava fazendo aniversário no dia, é a Renata. A Renata é da GCM de Olinda, não é isso, Luciano? Exato, exato. Aí até compramos um bolo, cantamos parabéns para a Renata. Renata, mais uma vez aí, parabéns pelo protagonismo. Ela e Alisson estavam lá. Tivemos o Hora também, algumas pessoas assim que marcaram presença, chegaram com tudo lá para poder buscar conhecimento. E é isso. O pessoal de Pitimbu, né? Da prefeitura de Pitimbu. Não, eu não vou falar mais. Comandante da guarda, né? Pitimbu é de que estado? De que estado? Paraíba. Não posso falar aqui, o pessoal já viu que eu tenho um bairrismo ali, um pezinho na Paraíba devido a Bonito Santa Fé, a terra do meu pai. Mas foi muito legal. E agora a gente está indo para o último degrau, que é justamente pegar o pessoal pela mão, né, escrever esses projetos e poder dar encaminhamento através da mentoria. Aliás, a gente está devendo aí para o grupo que a gente criou, o pessoal é muito bem integrado com a gente. Mas só queria fazer um ponto ainda. Diga. Se você deixar, eu fico falando direto, que eu amei a participação de todos lá. Que nós tivemos, né, dos patrocinadores, que foram palestrantes também, para mostrar a importância das tecnologias que a gente estava levando, né? Sim. A fibra sensitiva da AlphaSense, né? A questão da impressora, né? Que você bem lembrou, e do Totem. Mas o que eu, assim, achei de legal, principalmente no dia do curso que a gente fez lá, foi que os ensinamentos e a ideia que a gente tinha passado do workshop para as pessoas que estavam presentes, uma das dinâmicas que a gente fez lá, foi você pegar qualquer uma dessas 3 tecnologias e usar num gargalo que você tivesse no seu município. E o que foi que a gente viu foi que o pessoal se sentiu aguçado a fazer exatamente o uso das tecnologias. Inclusive, a gente tinha representantes de cada uma delas lá no curso, e eles foram instados a ficar fazendo perguntas, né, e a responder também quanto à utilidade do produto dele. Então, assim, eu vi que o público hoje está vendo que o privado ele pode agregar positivamente para o crescimento do negócio dele, que é segurança pública. A gente vai ter um programa aqui, Luciano, que eu acho que é importante a gente discutir a questão da tecnologia na área de segurança, né, como uma ferramenta que vai justamente poupar esforços para os nossos profissionais e proteger os nossos profissionais, né? Então, no caso específico por exemplo, do drone, onde ele tem um sonofletor, onde ele conversa com o infrator da lei, um invasor de um condomínio, sem poder precisar ter o contato pessoal e fazer essas orientações, como foi feito na pandemia e tudo mais. Mas eu aqui preciso te lembrar, Luciano, que o nosso tempo
O papo está muito bom, não vai caber aqui no nosso resumo se você não falar da festa mais importante, eu acho que até mais do que o Carnaval, que nós tivemos aqui no mês de junho, aí no Nordeste. Então, para finalizar, a gente teve junho e com a experiência do Carnaval, o que foi que a gente viu? Aqui, particularmente em Pernambuco, está sendo implantado o projeto de vídeo monitoramento, que depois a gente pode falar um pouco mais em outro programa, trazer Leandro, trazer o professor Armando também para falar. E no São João, Ramalho, foi que a gente está vendo como é que está se materializando a questão dessa conectividade entre o público e o privado, né? E o professor Armando está usando muito um termo hoje chamado sociomaterialidade, né? Que depois eu queria que você também chamasse ele para explicar, que é você mostrar para a população e também para o ente privado a importância deles estarem se conectando, né? Como você falou, eu não preciso de muita câmera para o município, que eu chamo hoje não de câmeras mais, mas ponto de captura. Eu preciso que o que você fala de SIS, que é Sociedade Inteligente e Segura, ele seja propagado e as pessoas entendam que nesse ambiente de crescimento da segurança pública, a segurança corporativa privada ela também cresce. E eu vejo o junho aqui no Nordeste como um mês que a gente está vendo esses avanços, né? E que eu acho que nos próximos 6 meses a gente vai falar de muita coisa boa aqui no Nordeste em termos de segurança e de tecnologia, porque os nossos profissionais estão avançando e avançando muito. Então, é isso aí. Bom, Luciano, a conversa está boa aqui, mas a gente não pode alugar muito o bem mais precioso da nossa audiência, que é justamente o tempo. Então, de uma forma muito bem assertiva, a gente conseguiu, na minha visão, atingir o objetivo do programa Conexão Nordeste, que é justamente a gente fazer esse resumo do que aconteceu no primeiro semestre. E agora a nossa ideia é trazer programas regulares para vocês do que está acontecendo nessas duas regiões, que é metade do Brasil, né? São 9 estados no Nordeste, 4 aqui na região Sudeste, então são 13 dos 26 estados, metade do Brasil aí, o que está acontecendo na área de segurança, e a gente reverberar para todo o nosso querido Brasil. Eu vou me despedindo aqui. Com relação, eu acho que uma coisa que ficou em aberto, que eu acho que não dá para terminar o programa sem colocar, Luciano, é justamente a gente deixar um QR Code. Vou pedir para a produção aqui depois colocar um QR Code para quem quiser mais informações sobre esse workshop, sobre esse movimento e tudo mais, que a gente, fazendo os eventos presenciais, a gente não consegue atingir a outros interessados. Então, a gente vai deixar informações aqui. Eu vou terminando minha fala, se não parar aqui, a gente vai ir embora, e passando a palavra para você. Então, gratidão a quem acreditou na nossa ideia, né? Nesse período aí de 2024, 2025, convidar o pessoal para as próximas edições aí do nosso canal, com nossos eventos, e dizer que vem novidade aí, pessoal, coisa séria, né? Coisa com fundamento, e uma das coisas que a gente privilegia aqui são os parceiros que eu digo saudáveis, né? Para que você entenda que segurança pública ela é efetivamente saudável, tanto para a população como para o mercado privado. Então, gratidão aí, a minha palavra para essa conquista que a gente teve do primeiro semestre. Bom, aqui termina o Conexão Nordeste, o resumo do primeiro semestre, um programa do canal segurança.tv.br que existe para que a gente possa levar mais segurança aí para todos. Muito obrigado à nossa audiência, gratidão mesmo. Se vocês puderem compartilhar esse conteúdo, principalmente para o setor público e privado, para os gestores, como uma forma de eles buscarem mais uma alternativa de cuidar das pessoas pelas quais eles têm essa grata e importante missão. Muito obrigado a todos. Luciano, obrigado pela parceria. Tamo junto aí. Obrigado para a nossa produção aí, os nossos bastidores. E até a próxima.